Boa noite, sou Matheus, sou engenheiro da computação, me formei pela Universidade Federal do Pará, fiz Ciências Sem Fronteiras e estudei na University of Nebraska em Omaha, nos Estados Unidos. E essas são algumas das empresas pelas quais eu passei durante meu período como desenvolvedor iOS, certo? Algumas delas são internacionais, como a MacPractice e a Symfony, que foram nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um projeto que eu desenvolvi na Ingresso Rápido, que foi justamente o Apple Pay. A Apple entrou em contato com a gente, dizendo que o Apple Pay ia chegar no Brasil, querendo saber se a gente queria atualizar o app para ter esse suporte. E a gente ia ganhar algumas coisas que eu vou contando no caminho, certo? Isso é meio que por onde a gente vai seguir, um índice, um sumáriozinho, certo? A gente vai falar sobre as vantagens, algumas delas estão listadas aí. Vamos falar sobre quando você pode usar o Apple Pay, quando você deve utilizar o Apple Pay. Vamos falar sobre a implementação em sites e falar um pouco sobre uma implementação que foi bastante interessante que a gente fez na Ingresso Rápido, que foi utilizar o Apple Pay com o iCloud Keychain juntos, certo? Mas primeiro de tudo, que diabos é o Apple Pay? Muita gente não sabe. Essa palestra eu fiz um pouco, não tanto para o público desenvolvedor, mas para o público de produto também. O Apple Pay é isso daí que vocês estão vendo. De uma maneira extremamente resumida, é isso aí. É a parte da wallet que é responsável por guardar cartões e pagamentos, certo? Então, como eu acabei de falar, é uma parte da Apple Wallet. No seu iPhone, se ele é acima do 6, já deve ter instalado o Apple Wallet com o Apple Pay. Ele pode ser usado tanto em pagamentos em loja, quanto pagamentos virtuais, certo? Então você pode chegar na Starbucks, lá vai ter o símbolozinho do Apple Pay, e você paga com o Apple Pay utilizando o celular, ou você pode utilizar diversos apps e pagar dentro desses apps ou sites, virtualmente. Ela digitaliza seu cartão, eu acho isso bastante interessante. O Apple Pay cria uma versão do seu cartão e quando ele passa essa versão e essa versão redireciona para o seu cartão de verdade. Então, mesmo que alguém consiga pegar algum dado do Apple Pay, vai ser de um cartão que não é exatamente o seu. É um cartão que redireciona para o seu. Mas aí tem várias medidas de segurança. Funciona com terminais NFC, são os terminais de pagamento por contato. Você chega, encosta o celular e paga. Aquelas maquininhas que tem esse símbolo, você consegue encostar o seu celular e pagar. E os devices que suportam. Do iPhone 6 para cima, o iPhone SE também suporta. O Apple Watch você consegue selecionar o cartãozinho e encostar e fazer compras dentro de apps também pelo Apple Watch. E Max pós 2012. Por que tem esse asterisco no Max pós 2012? Você consegue pagar utilizando a biometria direto no Mac para os Macs que tem a Touch Bar com a biometria, certo? Se o seu Mac não tem a Touch Bar com a biometria, você vai precisar confirmar no seu iPhone, iPad, no seu device. Você vai precisar completar a compra lá. Uma das coisas que a Apple mais trabalha no Apple Pay é o fluxo de compra. Eles querem muito melhorar o fluxo de compra. Se vocês forem assistir palestra, eles sempre falam fluxo de compra, fluxo de compra, fluxo de compra. Por quê? Porque diminuindo o fluxo de compra, o cliente não desiste. O cliente chega, compra, no impulso e vai. Isso é importante, mais conversões. Então, o principal intuito, diminuir o fluxo de compra. Fazer com que o seu cliente não desista no meio da compra. Para isso, eles dizem, não tenha registration forms. Ou seja, aquele formulário que o cara vai dizer nome, e-mail, CPF, onde ele mora, com quem ele vive, não vai ter. O Apple Pay vai te passar as informações que você precisa, porque o cliente já vai ter registrado no Apple Pay. A mesma coisa para o cartão. Você não precisa ter um fluxo de cartão.
Então, você não vai pedir informações do cartão. Você não vai pedir número, nome, validade, CVV, nada disso. O Apple Pay vai efetuar a compra. O detalhe é que o Apple Pay não te passa a informação do cartão. Quando a compra é efetuada, o Apple Pay te passa um token referente àquela compra e você processa aquele token. Você nunca vai ter informações do cartão. Você consegue passar para o Apple Pay algumas especificidades. Por exemplo, não aceito Elo. Ou só aceito Visa. Você consegue passar isso para o Apple Pay e o próprio Apple Pay faz o handling disso. Mas acesso às informações do cartão, você não tem. O Apple Pay também fala muito sobre ter mais usuários guest. Eles podem lidar com mais conversão. O que é um usuário guest? Vamos pôr aqui na vida real. O usuário guest é o cara que entra na loja e ele não te fala nada. Ele entra na loja para ver o que é que tem. Ele só se registra quando ele vai fazer a compra. Certo? É a mesma coisa, a mesma lógica é aplicada no Apple Pay. Você não precisa pedir informações do seu cliente antes dele fazer a compra. Então, nesse caso, ele é um usuário guest. Ele é um usuário que você não sabe quem é. Você não sabe nada dele. E tá ok. Você só precisa saber depois que o cara fizer a compra. É essa mesma lógica que o Apple Pay usa. Você não precisa ter um formulário de inscrição logo no início do seu app. Só precisa disso depois. Aqui é o fluxo de compra sem o Apple Pay. Então você seleciona o evento, seleciona o dia, o horário, a forma do ingresso, como você vai retirar esse ingresso. Aí na conclusão da compra, já pede o seu cadastro. Prestem atenção nisso. E aí já tem um formulário imenso que o cliente vai ter que preencher, com vários dados dele. Isso é muito chato. Isso pode fazer o seu cliente sumir do mapa. Seu cliente olha para esse formulário e diz: não vou dar esse monte de informação. Não quero, não estou com tempo. Não gosto. Mas, digamos que o cara realmente quer ir para o show. Putz. Ok. Confirme seu e-mail. Aí é um ponto que a Apple bate muito. Porque confirme o seu e-mail. O cara vai ter que sair do seu app. Isso é muito ruim. Porque o cara vai sair do seu app e ele vai chegar no e-mail. E de repente tem um e-mail que é mais importante para ele. Aí ele se esquece de você. E aí ele abre o Facebook. Depois ele abre o Twitter. E aí ele não efetua a compra. Ele nunca vai terminar a compra. Porque ele teve que sair do seu app. Mas digamos que o cara é insistente. Ele vai lá e ele vai confirmar o e-mail dele. Depois desse confirmar o e-mail, meu mouse está bom. Aí ele seleciona uma forma de pagamento e mais formulário. Preencha os dados do seu cartão. Ok, o cara preencheu todos os dados do cartão, botou númerozinho por númerozinho, botou nome, validade, CVV. Aí ele vai selecionar uma forma de parcelamento e aí ele conclui a compra. Vocês viram o tamanho desse fluxo de compra? Tem 2 formulários gigantescos, o cara tem que sair para confirmar e-mail, tem que botar um monte de dados. Isso é uma experiência muito ruim para o usuário. Ele só quer fazer a compra. Ele não quer ter todo esse trabalho. Agora, vocês vão ver o fluxo do ingresso rápido com o Apple Pay. A gente volta para aquela tela de resumo de compra e ao invés de aparecer cadastrar, apresenta comprar com o Apple Pay. O cara botou o dedo aí e pagou. O fluxo de compra se reduziu muito. Mais de 50% do fluxo de compra foi jogado fora. Um fluxo de compra que era, sei lá, de 2 minutos foi para 30 segundos. O cara, com certeza, pode até comprar no impulso só botando o dedo. Aumentou as conversões. A gente não teve que pedir um monte de dado do usuário. O Apple Pay mandou para a gente. Outra coisa muito importante que eu gosto muito de bater nessa tecla é o que eu vou mostrar agora. Chargeback. Alguém que não sabe o que é chargeback? Beleza. Chargeback é o seguinte. O seu cliente faz uma compra.
Seu cliente recebe essa compra. Mas aí o seu cliente pega e liga para o cartão e diz, olha, apareceu uma compra no meu cartão e eu não reconheço. O banco estorna. Você tem que estornar para o banco. Você perde dinheiro de uma transação que foi feita. Isso era um problema muito sério no ingresso rápido, porque às vezes o cara comprava o ingresso para o show, na saída do show o cara ligava para o cartão. Só em alguns eventos a ingresso rápido chegou a perder R$ 20 mil com gente que foi para o show. No Apple Pay, isso não existe. Chargeback não existe no Apple Pay, é o que eles propagam. Eu já vi alguns casos em que existe chargeback. Se você olhar na documentação, existe. Mas é bem mais difícil. Por quê? O Apple Pay é um pagamento feito com biometria, certo? A biometria tem a mesma validade da senha. Você ir no terminal e digitar a senha. A senha não incorre em chargeback. E o Apple Pay tem a mesma validade da senha. Claro que existem casos e casos. Mas se você conseguir provar, quando a compra é efetuada, o Apple Pay te passa um token do device. Se você conseguir comprovar que aquele device é o mesmo do usuário, você está salvo. Não incorre chargeback. Porque se é o mesmo device do usuário, um Touch ID foi usado ou um Face ID foi usado, e aí não é mais problema nosso. Outra coisa muito boa, que eu acho que vocês vão gostar muito, porque é um problema grande para quem é dev, é dados sensíveis, certo? Guardar número de cartão, guardar validade, CVV, esse monte de dadozinho chato que você tem que fazer uma criptografia imensa em cima, porque senão vai dar um problema, se vazar, a sua empresa se lasca. No Apple Pay, isso não existe. Porque todos esses dados são guardados pelo Apple Pay. Os dados referentes a cartão, o Apple Pay não te passa, como eu já falei. O Apple Pay não vai te passar isso. Está tudo guardado lá, criptografado por eles, toda a segurança é feita por eles, então eles não vão te passar e você está seguro de você não ter que guardar também. É muito bom. Featured App. Os appzinhos que aparecem nas telas principais, de cada sessão, etc. A Apple tem digamos assim, que é um esquema de pontos. Quanto mais você utiliza coisas novas dela, quanto mais você utiliza features que ela te disponibiliza, mais pontos você ganha e mais você pode aparecer no app do dia. Por exemplo, quando a Ingresso Rápido aceitou o Apple Pay, a gente recebeu 3 dias de featured app. Então, em 3 dias diferentes que a Apple escolheu, a gente foi o app do dia. Um foi no Carnaval, outro foi perto, acho que, do SP Trip. Enfim, foram 3 dias estratégicos que a Apple escolheu para a gente ser o app do dia. E, putz, isso é muito bom. Se você for ver, infelizmente eu não tenho, mas se você for ver os gráficos, os picos de acesso nesse dia são imensos. Porque o app está lá, está na cara do cliente. Um pouco de implementação. Tá, quero adotar o Apple Pay. Como que eu faço isso? Você vai precisar, primeiro, de um Merchant ID. Você pega lá no site do Apple Developer mesmo. Não tem muita complicação. Você vai lá, você consegue um. Para implementar dentro do código, você vai precisar do Passkit. É uma biblioteca da própria Apple. Você não tem que baixar, não é um CocoaPod, não é nada de... É só ir lá e dar import Passkit. E aí você consegue utilizar o Apple Pay direitinho. Os assets, a Apple te dá. Os assets basicamente são esses botões aqui, certo? Todos esses botões a Apple te disponibiliza. É importante ressaltar, se você vai usar o Apple Pay, você tem que usar esses botões deles. Seu app não vai ser aprovado se você não estiver utilizando os botões. Quais as vantagens? Todos esses botões, tem mais botões que são mais novos, mas eu não achei um mais completo. Todos esses botões são, primeiro, localizados, ou seja, eles vão se adaptar à linguagem do aparelho.
e eles são vetorizados. Ou seja, qualquer design, eles vão aparecer bonitinhos, sem quebrar, sem nada, eles vão estar lá. Todos eles são vetorizados. Então, independente de como você colocar eles no app, o design vai estar sempre limpo. Outra coisa, com poucas linhas você consegue dar muitos detalhes. Eu não botei muito código aqui, mas eu estou começando um projetinho básico para mostrar como é o Apple Pay, e aí vocês vão conseguir ver. Mas com poucas linhas, você consegue, por exemplo, passar a informação do cartão. Eu falei, só Visa, só American Express, não aceita Elo, tal. Você consegue passar essa informação. Método de local de envio, na verdade, shipping. Então, sei lá, está vendendo uma camisa. Você precisa enviar para algum lugar. Você consegue pedir isso para a Apple Pay com pouquíssimas linhas. O método de envio, então você consegue dizer para a Apple Pay, olha, nós temos um método de envio expresso, um outro método que não é tão eficiente, você pode enviar por um pavão, sei lá, por um pombo. Você consegue passar isso para a Apple Pay e dizer o preço direitinho. E você consegue especificar, olha, a camisa custa tanto, o método de envio custa tanto, o total é tanto. Tudo isso é coisa de uma linha na Apple Pay. Coisa muito, muito pouca. O Apple Pay assim, é muito fácil de você implementar. Quando usar? O Apple Pay tem algumas restrições. Mas na maioria das vezes você consegue utilizar para assinatura fixa e variável. O que é assinatura fixa e variável? Assinatura fixa tanto de periodicidade quanto de valor, ou variável de periodicidade e valor. Por exemplo, você tem um aplicativo de compras de supermercado. Só que o seu cliente, esse mês, vai sair de férias e não vai fazer as compras do mês. Ok, você consegue utilizar o Apple Pay e skipar essa compra. Certo. Você tem um aplicativo como o HBO Now que você consegue alugar um filme. Putz, o valor vai variar de acordo com a quantidade de filmes que o seu cliente assinou no mês. Certo? Você consegue ainda assim. Para pagamento antecipado. Por exemplo, o app da Uber, que é o que a própria Apple usa de exemplo. Ok, você tem uma tarifa base e o resto da tarifa vai ser calculado de acordo com a distância e o tempo. Você consegue usar o Apple Pay. Aí você consegue ainda avisar para o cliente que aquela não é a tarifa final. Que aquela tarifa ainda vai aumentar, pode alterar, pode ocorrer várias coisas com essa tarifa. Você consegue avisar o cliente. Para doações, tem umas guidelines, mas para doações você consegue usar o botão Donate with Apple Pay. E aí incorrem poucas taxas, pelo que eu me lembro e tal. Mas tem várias regrinhas para você conseguir utilizar. E para compra de produtos físicos e serviços, como era o caso da Ingresso Rápido, onde você comprava um ingresso. Certo? São muitas coisas e muitas formas que você pode utilizar. Para isso, tem uma listazinha. Quando eu disponibilizar esses slides, vai ter vários links para a lista e tal. Enfim. Algumas coisas, por exemplo, se você tem um jogo e você, sei lá, vende moedas dentro do jogo, você não consegue fazer isso pelo Apple Pay. Eles ainda te indicam usar o IAP, que é a plataforma própria deles. Um pequeno adendo aqui para sites, certo? Você consegue implementar Apple Pay no seu site. Ele vai te dar uma experiência nativa nos devices mobile, no device site, tudo você vai conseguir utilizar perfeitamente. Qual é o problema? Só no Safari. Não tem suporte para Google Chrome, para Firefox, para Opera, para nada. É só no Safari. E a gente sabe que a popularidade do Safari não é tão alta, né? Então, mas se você quiser implementar, tem como. A Apple providencia tudo direitinho para você e você consegue pôr no seu site um botão Pague com a Apple Pay. Foda, porque no Safari. Apple Pay e iCloud Keychain, certo? Isso daqui foi uma implementação que a gente fez na Ingresso Rápido e que eu achei bastante interessante a ponto de mostrar. Alguém que não sabe o que é o iCloud Keychain? O iCloud Keychain é a parte do iCloud
responsável por armazenar senhas, logins, tokens, etc. E é bom porque vai estar em todos os devices que o seu iCloud tiver. Então, sei lá, você tem um iPhone, um iPad e um Mac. Sua senha vai estar em todos esses devices. E isso torna o iCloud Keychain muito interessante. Trocou de celular, suas senhas vão estar lá. E foi justamente isso que a gente fez com o Apple Pay e o iCloud Keychain. Então, como funciona no app da Ingresso Rápido? O app da Ingresso Rápido vai e te apresenta a planilha da Apple Pay. Você vai lá e paga. O Apple Pay retorna para a gente todas as informações que a gente pediu. Número de telefone, e-mail, nome para criar um usuário, certo? Ele retorna todas essas informações. A gente repassa essas informações para o back-end. O back-end efetua a compra e retorna um usuário. Com login, senha e tudo. A gente loga esse usuário dentro do nosso app e joga um token de usuário para o iCloud Keychain. E fica salvo. Quais as vantagens disso? É uma melhor experiência cross-platform. Ou seja, você baixou o app no Ingresso Rápido, foi lá e fez a sua compra, e depois você ligou o seu computador, abriu o Safari e entrou no site da Ingresso Rápido. Seu login e senha já vão estar lá. Você baixou no iPad, mas depois você quer ter esse ingresso que a Apple Pay fazia, ou que a Ingresso Rápido fazia o ingressinho digital, quer ter esse ingresso no seu iPhone. Você vai baixar o app da Ingresso Rápido, vai estar logado. É muito interessante isso. Ou seja, o usuário não precisa lembrar de senha. Quando a gente faz isso aqui, a gente joga as informações para o back-end gera uma senha aleatória, a gente envia essa senha para o cliente por e-mail, mas se o cliente não quiser, ele não precisa saber dessa senha nunca. Se ele só vai ter devices Apple, você só vai ter Mac, iPhone, iPad, ele não precisa saber dessa senha. Ele não precisa nem abrir esse e-mail se ele não quiser. Porque já vai estar salvo no Keychain. Ele não precisa se dar esse trabalho. Precisa, toda vez que ele for logar, dizer, putz, qual é a minha senha do Ingresso Rápido? Está salva. O usuário pode logar em diversos devices, ou seja, ele pode ter um iPad, um Mac, um iPhone, um iMac, tudo, e ele vai estar logado em todos esses devices. É uma melhor experiência de retorno. Putz, estou sem memória, apaguei o app do Ingresso Rápido. Depois eu lembrei que eu tinha um show e eu precisava do app do Ingresso Rápido para mostrar o meu ingresso. Ele baixa, já vai estar logado. Toda vez que ele retornar ao app, vai estar logado. E isso é muito interessante. Se, apesar disso, tudo que eu falei, ainda não convenci vocês que o Apple Pay é uma boa, aqui algumas empresas vão convencer vocês. Esses são depoimentos que eu colhi do site da Apple, da WWDC e do site de algumas empresas. A Oxfam, que é uma ONG, viu o tempo de conversão de 2 minutos para 10 segundos com o Apple Pay. O fluxo de compra que eu falei deles foi de 2 minutos para 10 segundos. Só simplesmente chega e paga. O StubHub diz que usuários do Apple Pay compram 20 vezes com uma frequência 20 vezes maior. E por aí vai. Por exemplo, a Staples viu o aplicativo aumentar as vendas em 109%. Os caras mais que dobraram as vendas quando eles implementaram o Apple Pay. São alguns números interessantes. Certo? Aqui são as referências que eu utilizei. Tem um tutorial do próprio Ray Wenderlich, que é bastante interessante sobre criar um appzinho básico com o Apple Pay. E essas duas outras palestras são palestras da WWDC sobre o Apple Pay, como utilizar alguns conceitos, o que eles querem com o Apple Pay, que tipo de app eles querem ver com o Apple Pay. E é isso aí. Isso é tudo. Então, sobre essa pergunta que apareceu aqui no Q&A, não sei se a pessoa ainda está aí, quanto que a Apple cobra para uma empresa utilizar o Apple Pay?
A Apple não cobra da empresa. A Apple cobra de quem está processando o pagamento. Então, se você, hoje, a sua processadora de pagamento não tem suporte para o Apple Pay, seu plano não tem suporte para o Apple Pay, você vai precisar de um plano novo, que talvez vai ser mais caro porque vai ter essa taxa. E o estado do Apple Pay atualmente no Brasil é que encerrou a exclusividade com o Itaú, então já tem outros bancos que estão dentro do Apple Pay, como o Banco do Brasil, Bradesco. Se você procurar a disponibilidade do Apple Pay, você vai encontrar um site oficial da Apple, uma página oficial da Apple sobre isso.